todos. Nós vamos dar início, então, a mais um seminário do Instituto do Milênio de Fluidos Complexos, enfocando essencialmente os fluidos de interesse biológico. Então, é com grande prazer que hoje nós vamos ter o seminário que vai ser dado pela professora Silvia Mendes Carneiro, que é do Instituto Butantan, recém-integrou o nosso Instituto do Milênio, né? Já com resultados bastante interessantes sobre a AMDL oxidada e a AMDL nativa. E hoje ela vai falar um pouco para nós sobre as pesquisas em glândulas de veneno de serpentes, riperíteas e outras colaborações, técnicas e metodologias utilizadas no Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan. Então, professora Silvia, prazer tê-la conosco aqui. Colaborei praticamente com os projetos, né? Posso falar aí sobre os projetos do Milênio. E o Instituto Butantan é vinculado à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Sua origem remonta a 1898, quando houve um surto de peste bubônica em Santos, e o governador de São Paulo resolveu comprar a fazenda Butantan para criar ali um laboratório que fosse instalado para a produção de soro antipestoso. E esse laboratório era vinculado ao Instituto Bacteriológico, que hoje é o Instituto Adolfo Luz. Em 1901, esse laboratório foi criado como uma instituição autônoma com o nome de Instituto Seroterápico. O primeiro diretor foi o Hospital Brasil Mineiro da Campanha, que incentivou muito a pesquisa, né, o desenvolvimento de pesquisa, com seu idealismo, além da produção de soros e vacinas. E com ele o Instituto se tornou mundialmente reconhecido. E o Instituto desenvolve pesquisas na área de biologia e biomedicina relacionadas com a saúde pública, direta ou indiretamente. E também ele integra, né, pesquisas científicas, pesquisas básicas, com desenvolvimento tecnológico, produção de imunobiológicos e difusão cultural. A Fundação Butantan foi criada em 1989, é uma fundação privada, sem fins lucrativos, visando colaborar com a instituição, com o Instituto Butantan. E realmente ela agiliza os recursos, né, provenientes da venda de produtos imunobiológicos para o Ministério da Saúde, e assim consegue implantar novos laboratórios, né, fazer novas reformas de laboratórios, incentivar pesquisas e também incentivos aos funcionários. Eu trabalho no laboratório de biologia celular, a chefia de doutora Márcia Maria Antonazzi, tem vários pesquisadores e estagiários, e as principais linhas de pesquisa são os mecanismos de síntese e secreção de venenos de serpentes, glândulas epidérmicas de anfíbios e répteis, e diversas colaborações com outros laboratórios, tanto do Instituto Butantan como de outras instituições. Nos laboratórios do Instituto Butantan, os laboratórios de biotecnologia, que visam o aprimoramento de vacinas, o desenvolvimento de vacinas, soros, e a produção. Também nós colaboramos no controle morfológico, né, dos produtos de vacinas que são elaborados. Os métodos que empregamos no estudo da morfologia, que abordamos, esses métodos morfométrico, citoquímico, imunocitoquímico e contrastação negativa. Bom, a serpente sempre exerceram um fascínio, né, sobre o homem,
são meio misteriosas, embora são tidas como símbolos do mal, outras símbolos de cura. E o Butantã, quando você fala de Butantã, geralmente se associa a serpentes. Né? Quem fala de Butantã, vamos ver lá as serpentes, as cobras, estão lá no Butantã. E realmente, né, o Instituto Butantã, lá vão muitos turistas que vão simplesmente para observar, para ver as serpentes que existem aqui no Brasil. As serpentes também são exploradas em filmes, né? Porque tem um filme que provavelmente é de terror, né? Porque geralmente as serpentes estão associadas com filmes de terror ou suspense. Bom, esses animais, né, as serpentes fazem parte de um grupo Lepidosauria, que faz parte da classe Reptilia, répteis. É um grupo que conta de cobras e lagartos, né? Como tem um novela que está na moda. Então, as serpentes com mais ou menos 2.700 espécies, lagartos 4.000, e os outros animais são as tartarugas, crocodilos, tuataras, e também tem as anfisbeiras, que estava contada. Então, esse grupo, ele é superior, tem número de espécies superior aos mamíferos, e só perde nos vertebrados, né? Só perde para as aves e os peixes, que são a maioria. Eles se originaram de um réptil ancestral na época do Carbonífero Superior, os répteis, né? Na época do Carbonífero Superior, mais ou menos há 300 milhões de anos. Né? Os primeiros sistemas de veneno se desenvolveram a partir do Triássico Superior do Jurássico, né? Mais ou menos há 200 milhões de anos. Então, são bastante antigos. A primeira serpente fóssil é mais ou menos dessa data, de 200 milhões de anos. Esses sistemas de veneno desenvolveram-se tanto em répteis, em serpentes, como em alguns lagartos. E eles têm uma origem comum, né? Uma origem do mesmo ancestral. Aqui, infelizmente, não está claro que as proteases, as toxinas e proteases do veneno se desenvolveram a partir de proteases e fosfolipases ancestrais, né, que evoluíram para dar as hemorraginas, né, as proteases ancestrais eram as metaloproteases atuais, os serpentes atuais, metaloproteases, hemorraginas, fatores hemorrágicos, né, e também das fosfolipases que se originaram, as toxinas neurotóxicas e as fosfolipases das viplerídeas e elapídeas. A reprodução das serpentes é a fecundação interna, a época do acasalamento é no outono e os nascimentos se dá na época do verão, né? Em fevereiro, março, estão nascendo. Então, aqui nós temos uma figura de um oviduto, né, de serpente, com numerosos ovos já fecundados com embriões, né? E eu vi uma serpente uma vez, teve 74 filhotes, né? Uma jarara do sul, que nós tivemos no laboratório, com 74 filhotes. Então aqui um embriãozinho, não sei se dá para ver o olhinho dele já. E as espécies venenosas do Brasil são geralmente vivíparas, né? Então os filhotes já nascem prontinhos, né? Enquanto que, com exceção da láquesis, que é a surucucu, que é ovípara. E as colubrídeas geralmente são ovíparas, né? Então, os ovos são incubados na terra, levam uns 2 meses assim, para nascer o filhote. Uma serpentinha recém-nascida mede mais ou menos uns 20 a 30 centímetros e pesa umas 15 gramas, 12 a 15 gramas. Bom, a alimentação é bastante variada e elas são carnívoras em geral, né? Algumas comem ovos, moluscos, outras ratinhos, né, anfíbios, aves, lagartos, e outras comem também serpentes, né, como anfiófagas. Bom, a dentição, o sistema inoculador de veneno foi uma evolução posterior e que substituiu, em parte, o processo de constrição, né, que as serpentes, as jiboias, sucuris, é o processo de captura da presa, né, por constrição. Então, elas sufocam a presa para depois engolir. E as serpentes venenosas, propriamente ditas, desenvolveram um sistema de veneno, né, que nós vimos desde o Triássico Superior,
que elas podem ter as serpentes oficiógrafas, que tem um dente inoculador na parte posterior da boca, né, e com um suco de inoculação do veneno, como a cobra cipó, boicreva. As proterógrafas, que tem um dente inoculador fixo na região anterior da boca, também com um canal já, são as corais verdadeiras. E as solenógrafas, que são as serpentes viperídeas, né, serpentes que possuem um dente com canal inoculador. E essa presa é móvel, né, ela pode se abrir bastante para facilitar, aliás, porque nem caberia dentro da boca se ela ficasse fixa, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a jararaca cascavel. Então, aqui são as mesmas, são as serpentes, né? As árbicas, proterópicas. Dá para ver o dentinho, acho, né? O dentinho aqui da ostrópica atrás. As árbicas são as jararacas, elas não têm veneno, mas mordem, né? Não são mesmo aquelas que a gente fala que não tem veneno. O mecanismo de injeção de veneno é feito por uma espécie de alavanca que se faz entre os ossos. Os ossos da cabeça, das serpentes, são finos e delicados, mas eles são bastante resistentes ao estresse, né, da picada e também ao estresse da deglutição, né, do processo de engolfamento, né, da presa. Então, eles, como eles têm muitas articulações, esses ossos, né, na cabeça tem muitas articulações, eles são capazes, por um deslocamento do palatino, isso aqui funciona como uma alavanca. E a presa se ergue, né, para poder ficar o animal. A gente fala presa. E essa abertura é mais de 90 graus, né, que a boca pode fazer, exatamente para poder engolir presas bastante grandes. Bom, aqui podemos ver, né, a capacidade de abertura de uma boca aqui de uma cascavel. E um dente que é como uma agulha hipodérmica, né, uma presa. Tá? E aqui, como se faz a extração de veneno lá no Butantan, então primeiro se faz uma sedação com gás carbônico da serpente, e depois se coleta o veneno por pressão manual, e o veneno é coletado em copos com plástico, né, plástico. Aliás, aí não dá para ver, mas o dente é colocado dentro do plástico. Né? Bom, as principais serpentes venenosas no Brasil são das serpentes da família Viperide e Elapide. Então, da família Viperide, que são solenógrafas, quer dizer, aquelas que têm a presa móvel, né? Nós temos o gênero Bóticos, com jararacas, e tem mais de 30 espécies de bóticos, né? Depois do gênero Crotalus, temos a cascavel, que é uma só espécie. Né? Temos subespécies, mas uma só espécie. Essa cascavel difere da cascavel dos Estados Unidos. Né? Tem ratos negros também lá, que eles são Crotalus, mas diferem tanto no veneno como na morfologia da glândula. Depois o gênero Lápis, que é surucucu, só tem uma espécie. Essa espécie existe na Mata Atlântica e no Amazonas. Quanto a cascavel de lugares abertos, como cerrados, e as jararacas são de Mata Atlântica, principalmente. Né? Da família Elapide, que são as proterógrafas, temos o gênero Mitrurus, que são as corais verdadeiras, e temos 7 espécies. Essas cobras são mais fosforiais, elas têm bate-folhagem, buracos, e são muito venenosas também, apesar de pequenininhas. Há menos acidentes com elas, justamente por elas viverem mais subterrâneas, são muito encontradas. Bom, a glândula de veneno das serpentes viperídeas, aqui não sei se dá para ver, mas ela se situa na região lateral, né, da cabeça, acolada quase à pele, e se prolonga para a região caudal. Ela mede nos adultos mais ou menos 2 a 3 centímetros. Ela é envolvida por uma musculatura bem resistente, bem envolvida, que é o músculo compressor da glândula, e também por uma cápsula de tecido conjuntivo onde esse músculo se fixa. Né? Bom, a glândula propriamente dita compreende uma glândula principal, que é formada por túbulos secretores ramificados, que se abrem numa luz, e essa luz continua com um ducto primário,
que continua com uma glândula acessória, que é uma glândula principalmente mucosa, enquanto que a outra é seromucosa, né? Como esteroide, a glândula principal. E a glândula acessória, melhor, se comunica através de um grupo excretor com a bainha da presa. Então, no mecanismo de injeção do veneno, essa glândula é comprimida, tanto na pressão manual quanto aplicada, né? Aplicada também faz com que os músculos se comprimam e injete o veneno. Bom, aqui nós temos o início do desenvolvimento da glândula de veneno, do embrião, está aqui mais ou menos mostrado. Isso aqui é um corte sagital da cabeça de um embrião de serpente coletado em janeiro. No mês de janeiro ainda não está desenvolvida a glândula, né? Então nós podemos ver aqui apenas uma bifurcação da glândula, uma invaginação do epitélio oral subocular, que é bifurcado. Essa projeção vai dar origem tanto à glândula de veneno quanto às presas, vai dar origem também aos dentes, né, inoculadores. Então aqui temos a parte nasal, a cavidade oral, a mandíbula e o olho. E o embrião numa fase mais avançada, onde nós podemos observar a glândula principal, o ducto e a glândula acessória, também um corte sagital. Então aqui, olha, o esôfago, a trachéia, esses caminhos, um músculo compressor. Aqui um pedacinho da língua. Bom, então nessa fase, esses cordões celulares, não estão diferenciados. Nossa, está muito difícil. Bom, não estão diferenciados. As células estão indiferenciadas, ainda há muitas mitoses, né? Estão ali se prolongando, muitas mitoses. Não há uma luz ainda definida. E no microscópio eletrônico também dá para se notar isso, que as células são indiferenciadas. Não há retículo endoplasmático granular desenvolvido, que é onde a síntese de proteínas ocorre, né? E também não há vesículas secretórias. Numa fase mais adiantada, nós podemos observar, aqui também no embrião, já um epitélio já diferenciado. Nessa região basal, esses azulzinhos aqui são os núcleos, e a parte superior, que é mais clara, está abarrotada de grãos de secreção, que são mais claros. E aqui é o músculo tubular, né? São modelados da violência. E aqui a microscopia eletrônica desse embrião, desse tipo de embrião, mostrando o núcleo, a célula secretora bastante alta e numerosos grãos de secreção que já têm veneno. Já estão fabricando veneno. E esse daqui é um corte de uma glândula de recém-nascidos. Então, para ver como os tubos já estão preenchidos totalmente, né, com veneno, de repente já nasce, já pode picar e já causar estrago mesmo. Bom, aqui é de cascavel também, aquela outra de jararaca, esse aqui é de cascavel, mostrando recém-nascidos, aqui células de recém-nascidos e de adultos. Onde já se vê o retículo endoplasmático granular, são essas vesículas, são essas vesículas mais dilatadas, né, que indicam que está produzindo veneno, essa dilatação. E aqui no adulto. Bom, o material que a gente examina, assim, em geral, no laboratório, nós utilizamos procedimentos básicos para a microscopia eletrônica, que consiste, então, na coleta, né, do tecido do animal, depois a fixação, primeiro a corte do material em pedacinhos bem finos para poder penetrar bem o fixador, processo de fixação, desidratação, infiltração com solvente, de transição com a resina, depois com a resina e a inclusão na resina e polimerização em estufa, 60 graus. Então, se o material for particulado, bactérias, vírus, vesículas, nós podemos tratar do mesmo jeito, sempre fugando cada etapa, ou se não, colocar uma suspensão em agar e fazer cortes desse agar e tratar como os fragmentos, né? Do mesmo jeito. Bom, depois de, quando emblocados os
tecidos são cortados no ultramicrótomo, colocados sobre telinhas. Essas telinhas são de níquel, elas têm mais ou menos 3 milímetros de diâmetro e os poros têm mais ou menos de 50 a 100 micrômetros, 35 a 100 micrômetros de poros. Uma outra maneira de se observar material particulado é através de contrastação negativa. Então, a contrastação negativa procede da seguinte forma: essas telinhas são recobertas com um filme de parlódio, filme fino, né, de parlódio e uma camada de carbono evaporado, uma camada bem fina para dar estabilidade. Né? Depois coloca uma gota da suspensão, pode ser 15 microlitros, já é suficiente, né, da suspensão de partículas sobre a telinha, deixa que as partículas fiquem aderidas, né? Isso em 3 minutos, às vezes menos ou mais, né, dependendo do material. E esse material aderido, depois é recoberto com uma camada fina de um contrastante, que é um sal de um metal pesado, né, o ácido fosfotúmico, ou se não, acetato de uranila, de granulação bem fina, né? Então, essa contrastação vai se depositar principalmente ao redor da partícula, dando, portanto, uma contrastação negativa. Né? O fundo fica escuro e as partículas claras. Bom, aqui são microvesículos da vacina de meningite. São microvesículas que a bactéria, no meio de cultura, elimina. Né? Então, essas microvesículas são utilizadas para a proteção das vacinas, porque elas contêm os antígenos da parede da bactéria. Bom, a serpente, a glândula de veneno de serpente se presta bastante para estudos de mecanismos de síntese e secreção de proteínas, porque ela é uma glândula que pode ser sincronizada. Então, a síntese do veneno pode ser sincronizada na própria glândula e também entre serpentes diferentes. Como que é essa sincronização? Quando se faz a extração de veneno, a glândula é estimulada para um novo ciclo de síntese e secreção. Né? Então, nas serpentes imperíveis, nós temos duas situações. Quando a serpente está sem extração de veneno, vamos supor, por uns 30 dias, porque as serpentes ficam sem comer durante muito tempo. Né? No próprio laboratório, elas podem ficar, tem serpentes que fazem jejum por 2 anos, isso acontece, né? De ter serpentes que não acabam ficando sem vontade de comer. Né? Então, ou se não, jejum assim, de 2 meses, tudo bem. Né? Elas se alimentam uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, com 1 ou 2 camundongos, né? Então isso elas estão bem. Bom, se elas não sofreram extração de veneno e nem se alimentaram, a altura do epitélio secretor é baixa. Elas têm um epitélio secretor muito baixo, as células do retículo endoplasmático granular não estão dilatadas, não estão produzindo veneno, e a luz da glândula e dos túbulos está bastante cheia de veneno. Né? Então, se nós fizermos a extração do veneno manualmente, ou seja, ou também pode ser por uma picada, o que acontece? Vai iniciar um ciclo de síntese de veneno. Então, se observa uma maior concentração de RNA mensageiro, uma maior concentração de proteínas, e também há uma modificação morfológica. A altura do epitélio secretor aumenta, que é 5 vezes, né, de 6 micrômetros para 30, ou mais ou menos, né? As células do retículo se dilatam e o Golgi se torna expandido e aparecem muitas vesículas secretoras nessa área do Golgi. Bom, aqui tem um exemplo, né, de uma célula que não foi de uma glândula sem extração de veneno. Você vê uma relação núcleo-citoplasmática bastante alta, né? A célula é estreita, tem uns 5 micrômetros, 6, e não se vê o retículo expandido. Essa daqui são células secretoras, né, de uma serpente 8 dias após a extração do veneno. Então se observa um grande aumento da altura do epitélio e uma grande dilatação do retículo endoplasmático granular. Aqui embaixo é o tecido conjuntivo, né? No tecido conjuntivo intertubular existem vasos sanguíneos, existem terminações nervosas. E
Bom, ele aqui na luz da luz, né? A luz do tudo. Aqui é a mesma coisa, né? O epitélio baixo, tecido conjuntivo, intertubular. E aqui o epitélio 8 dias após a fixação, com cisternas dilatadas e também bastante alta. Então surge a pergunta, né, se a variação do volume da célula secretora é devido apenas à dilatação do retículo endoplasmático granular, só ele que dilata, o resto fica igual, né? O que acontece? Ela inchou por causa da produção de veneno ou teve mais alguma coisa acontecendo, né? Como se comportam as demais organelas durante esse período de crescimento celular? Então nós procedemos a um estudo morfométrico das células secretoras da glândula de veneno antes e depois dos sucessivos tempos após a extração do veneno. Para isso, a morfometria, né, visa a interpretação e quantificação dessas estruturas celulares a partir de dados bidimensionais. Né? Nós temos que ter em conta que numa fotografia, né, do corte, né, uma face de corte, o que é volume nós temos como uma área, o que é uma área, por exemplo, o retículo endoplasmático, nós vemos como linha, e o que é linha, como o microtúbulo, nós vemos como pontos. Né? E, bom, o método morfométrico se baseia na aplicação de sistemas testes, né? sobre ampliações fotográficas, ou tem sistemas de análise de imagens que tem softwares para essas análises, né? Mas às vezes é difícil fazer em material biológico por causa da nuance muito leve assim, de tons, né? Então às vezes o software não consegue distinguir bastante retículo, né? Assim, não é que nem pontos bem densos ou pouco densos, né? Então o método morfométrico se faz através da contagem de pontos do sistema teste. Então pontos seria o cruzamento aqui incidente sobre uma determinada estrutura e também com a contagem de intersecções que a linha do sistema teste fazem com as membranas das estruturas celulares. Então, a partir de fórmulas matemáticas, aplicando esses números que nós achamos, né, de contagem de pontos, nós podemos estimar a densidade de volume, a densidade de superfície, isto é, a área que a organela expõe a 1 micrômetro cúbico do citoplasma. Né? A superfície de membrana total, o volume total, e também o número de estruturas por unidade de volume. Esqueci de dizer que para calcular o volume do citoplasma, primeiramente se calcula o volume do núcleo, né, para poder, depois com a relação a densidade de volume do núcleo, calcular o volume do citoplasma. Bom, sabendo o volume do núcleo, né, calcular depois, pela densidade de volume do núcleo, o volume do citoplasma. E o volume do núcleo você pode calcular com o sistema de software ou pela área, ou se nós for um grupo esférico, só aplicar a forma do esférico. Bom, os nossos resultados mostraram, nessas análises, mostraram que a densidade de volume, a variação da densidade de volume entre o zero sem extração e 8 dias após a extração, logicamente variou para o núcleo, né? Uma vez que o citoplasma aumentou muito e o retículo. As outras organelas, como vesículas secretoras, Golgi e mitocôndria, não variaram significativamente. Esse é significativo de erro de 0,05 está em amarelo. Né? Agora, o volume tanto do citoplasma, do retículo endoplasmático, vesículas secretoras, Golgi e mitocôndria, mas celular aumentaram significativamente, né? A questão da vesícula. Depois, o número total de microvesículas do aparelho de Golgi aumentou bastante, de 0 para 8 dias. Isso indica um trânsito bastante grande, né, entre o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi, o que indica uma síntese de proteína ativa. A densidade de superfície entre 0 sem extração e 8 dias não variou. A densidade de superfície. O que está indicando que se a célula cresceu e a densidade de superfície não variou, quer dizer que a superfície aumentou acompanhando o aumento do volume, né? E é o que aconteceu. Né? Então, a
superfície total de membranas aumentou mais de 100%. E das outras organelas também, da mitocôndria, a Golgi, vesículas secretoras, retículas endoplasmáticas, tiveram um aumento significativo. Então, a conclusão é que na célula, né, a biogênese, você está vendo, a biogênese de membrana, síntese de proteínas, a degradação, transporte de membrana, ocorrem através de mecanismos celulares harmônicos, né, coordenados, que mantêm a relação superfície de membrana por volume citoplasmático inalterado. Bom, se no período de síntese a célula aumenta a quantidade de membrana, e depois ela tem a extração de veneno, ela volta um tamanho basal, né, um tamanho esteposo, que é um tamanho menor, o que acontece com essas membranas que foram sintetizadas durante esse período ativo? Então, vários procedimentos podem ocorrer na célula para a eliminação de proteínas, de membranas. Então, um deles é a autofagocitose. Então, a autofagocitose é o englobamento de organelas, membranas, dentro de vacúolos fagocíticos, que são fusões de lisossomo com vacúolos fagocíticos, né, que já atenderam a membrana. E isso realmente ocorre mais, existem mais vacúolos fagocíticos nas células sem extração de veneno. Também poderia ser uma secreção apócrina, isto é, uma secreção que não só dos grãos de secreção do veneno, né, não é só o grão que elimina o seu conteúdo, mas poderia ter uma parte da célula sendo eliminada também. E também pode ser por liberação de membranas, que seria uma quantidade menor, mas isso acontece normalmente nessas células das glândulas secretoras de veneno, na região apical. Aqui nós temos um grão de veneno, né, um grão de secreção, que tem veneno, que é exocitar. Para cá é a luz da célula, a luz do túbulo. Aqui para baixo seria a célula, né? De microvírus apicais. Uma figura aqui de exocitose. E numerosas microvesículas sendo eliminadas também junto para a luz da glândula. Bom, para saber sobre os lisossomos, nós empreendemos um estudo citoquímico, né? Então, enzimas lisossômicos são enzimas hidrolases, né, como a fosfatase ácida. Nós estudamos então a fosfatase ácida. Esses métodos citoquímicos se baseiam na precipitação de um metal pesado no sítio da atividade enzimática. Então, como que se faz isso, né? Então, os fragmentos do tecido que tem a enzima, né, o fosfatase, no caso, que a gente supõe que esteja lá no lisossomo, né? Então, são tratados como um substrato para a enzima, portanto, no caso, contendo fosfato. Né? Nesse meio de incubação, se coloca um agente de captura, que é um sal de metal pesado, que vai depois precipitar um produto da reação da enzima com o substrato. Então, a enzima reage com o substrato, libera o fosfato que é precipitado com o chumbo. Então, nesses locais, nós temos pontos eletrondensos, né, que correspondem ao local da atividade enzimática. Então, aqui, das glândulas de veneno, nós temos em vesículas secretoras, né, numerosos pontos densos, e em lisossomos também. Bom, é a mesma coisa, só que aqui nós usamos dois tipos de substratos. O substrato com citidina monofosfato, o substrato citidina monofosfato, e o substrato beta-glicerofosfato. Então, com o substrato de citidina monofosfato, nós observamos reação enzimática nas células secretoras, nas vesículas secretoras e também a fotografia anterior tinha na região apical, também tinha reação enzimática. Agora, com o substrato beta-glicerofosfato, nós só observamos reação enzimática em lisossomos, mas não nas vesículas secretoras e nem no ápice da célula. Portanto, nisso nós chegamos à conclusão, né, que essas enzimas podem ser, a fosfatase ácida pode ser direcionada para vesículas secretoras e serem eliminadas no veneno também. A fosfatase ácida produzida na glândula sendo eliminada no veneno. E a outra via é a
é a aquisição da fosfatase ácida, né, da síntese dela, de lisossomos. Então, esses dois sítios de localização dessa enzima. Outro mecanismo, tanto de eliminação de vesículas, é através de membranas, é através de microvesículas. Né? As microvesículas são liberadas na região apical e principalmente nas situações onde ocorre muita exercitose, há muita liberação dessas vesículas. Exercitose, né? Então nós temos aqui um grão de secreção. Esse grão chega próximo à membrana apical, as membranas se fundem e o conteúdo é eliminado pela luz. Aqui mas mesmo durante esse fenômeno são eliminadas numerosas microvesículas também, junto com todos os secretores. Provavelmente são fragmentação de microvírus ou alguma parte da membrana que se descola ali. Aqui tem uma região apical de células secretoras, da glândula de veneno de Jararaca, com várias vesículas secretoras sendo eliminadas por exocitose. Aqui à luz, nós temos numerosas microvesículas dentro da luz do secretor. Não sei se dá para ver alguma coisa aí, mas aqui tem os microvírus, né? Tudo isso aqui é a região apical, está circundando essa área aqui que é a luz. Nós obtivemos, por ultracentrifugação, nós recuperamos essas vesículas, microvesículas do veneno. Então, após uma centrifugação prévia para eliminar as vesículas, depois fazer uma ultracentrifugação do veneno, obtivemos um PET com numerosas vesículas, microvesículas, semelhantes a essas microvesículas que tem na luz da glândula. Agora, essas microvesículas, desculpa, não tem a barra, essas microvesículas têm de 50 a 80 nanômetros, mais ou menos. Bom, a função das microvesículas... Está vendo uma bicamada que se vê ali? Aqui? Não, pega uma. Aqui, ela é uma membrana, mesmo uma bicamada lipídica. Então você vê isso se corta, né? Isso daqui ela está cortada, porque o pellet do veneno foi depois incluído e cortado, fixado, sofreu aquele processo que eu falei anteriormente, né, de fixação, infusão, corte e exame. Né? Podia ter sido feito assim por contratação negativa, né? Também, mas isso aqui ficou melhor, a contratação não ficou tão bom. Então, esse fenômeno ocorre em numerosos tipos celulares, tanto normais como patológicos. Por exemplo, nas células cancerígenas, elas liberam vesículas que contêm enzimas que vão facilitar o paramento das células cancerosas. Né? Contêm enzimas que vão atacar o conjuntivo e vão facilitar a metástase. Né? E também, às vezes, contém enzimas que são angiogênicos, né? Que promovem a formação de vasos. Só tem enzima nessa vesícula? Não sei. Tem muita coisa, né? Tem vários tipos de... A literatura tem muitos exemplos de vários tipos de substâncias que dentro dessas vesículas, dentro ou na membrana, né? Ou proteínas de membrana que tem uma função, às vezes, na agregação de plaquetas, tem muitas funções. Em neutrófilos tem uma função, em células cancerosas tem outra, tem muitas funções. Então, uma gama bastante grande. E também, de acordo com a origem delas, que algumas provêm de corpos multivesiculares, são formados dentro da célula, e eles têm, e é interessante que isso é explorado na formação de vacinas, né? Até para câncer está sendo estudado, então elas têm os antígenos da superfície das células cancerosas, elas podem ser utilizadas também como vacinas, que é o mesmo princípio das vacinas de meningite, por exemplo, né? Que é pela vesiculação da membrana interna da Neisseria meningitis, para que tenha os antígenos de superfície. Por isso que elas podem ser utilizadas como vacinas. Né? Mas aqui no caso das células secretoras, também não se conhece, não se sabe exatamente qual a função dessas vesículas
aí, né? Então, uma sugestão, né, que é que elas tenham mais lipídios rígidos, né? Aliás, elas têm mesmo, pelo menos o pâncreas, né? O pâncreas não tem essa quantidade. Aqui, em serpente, a gente consegue muito facilmente uma boa quantidade de microvesículas com 5 ml de veneno, por exemplo, né? Em pâncreas, você precisa fazer uma perfusão do pâncreas, você precisa canicular e ter muito volume para obter um pouquinho de microvesículas. E você nunca vê no pâncreas praticamente assim, vesículas na luz, vesículas na luz. Enquanto aqui você tem muitas mesmo. Então elas podem ser, pode ter uma função de eliminação de lipídios mais rígidos e que dificultariam a posterior exocitose, né, de novos grãos de zimogênio, né, novos grãos de veneno. Ou também, né, se pode pensar em alguma hipótese, assim, já que existem outros sistemas inibidores de proteases ou estimuladores, ativadores, também podemos até especular sobre isso, né? Porque o veneno, dentro da célula, ele está inativo, né? Senão a célula se destruiria, né? E dentro da luz também, ele não está numa forma, pelo menos ele não atinge a periferia, né, da célula. Agora, depois ele é ativado. Esse mecanismo de ativação tem sido estudado, tem muitas hipóteses, mas ele não se conhece exatamente como que é a ativação. Né? Então, nós estudamos também pelo método de criofratura. Isso foi feito no laboratório de microscopia da Faculdade de Medicina, que tinha um aparelho de criofratura, mas que está desativado. Então, aqui nós temos uma réplica, né, de criofratura, que a célula é congelada, é golpeada, né, com uma navalha, uma faca, e a membrana se quebra justamente na região hidrofóbica, dando origem a dois folhetos, né, um folheto mais interno, próximo ao citoplasma, e um folheto mais interno. Então, aqui é uma região apical da célula secretora, com os microvírus, né, e podemos ver que as microvesículas são entidades individuais mesmo. Já quem pensa assim, mas isso aí pode ser corte de microvírus, né? Quer dizer, os microvesículas poderiam ser corte de microvírus, mas realmente não são, tanto pelo tamanho quanto pela observação assim, geral que a gente tem, né? E aqui na réplica de criofratura se vê bem. Essas microvesículas, na face B, né, na face que está voltada para o citoplasma, elas têm partículas, né, intramembranosas, porque partículas, se vê isso aqui é sombreado com platina, né, a amostra é sombreada com platina, então por isso fica em relevo. E onde tem esses pontinhos, são partículas intramembranosas, então são proteínas, provavelmente, né, intramembranosas, que existem nessas microvesículas. Aqui, bom, isso aqui era só para mostrar também partículas virais dentro da glândula de veneno, né? Eventualmente se encontram mesmo partículas que são semelhantes a retrovírus, tipo C. Né? Então, aqui na luz mesmo do túbulo, e o figura de brotamento dessas partículas. Então, é interessante pensar que ela não é atacada pelos enzimas, né, pela fosfolipase que existe na cascavel. Bom, a atuação do sistema nervoso simpático, antigamente se pensava que não havia influência do sistema nervoso na produção de veneno, né? Que a produção de veneno se daria simplesmente pela pressão da glândula, pela pressão interna, né, do veneno, e isso estimularia a síntese proteica. No entanto, nós fizemos no laboratório da professora Norma Yamanuri, da Fisicologia, da Fisiologia, nós fizemos um estudo da atuação do sistema nervoso simpático pelo bloqueio da atividade noradrenérgica pela reserpina. Então, a reserpina bloqueia, né, depleta a noradrenalina. E o que acontece? Para a síntese de veneno, a glândula não produz mais veneno, né, a serpente que pode... uma serpente que deveria estar cheia de veneno não tem mais veneno, e há uma modificação também na estrutura celular. Né?
apesar da célula ter uma dimensão como se fosse uma célula produtora de veneno, as organelas responsáveis por essa produção não estão desenvolvidas. Você tem aqui o retículo endoplasmático granular está com as cisternas estreitas, né? E o Golgi também não apresenta vesículas secretoras e essa célula não está produzindo veneno. Esse estado pode ser revertido pela inoculação de agonistas dos receptores alfa e beta adrenérgicos, né? Então, por exemplo, fenilefina e isoproterenol, né? Então, esse estado se reverte. As células começam a produzir veneno de novo e a morfologia também se modifica para o estado de produção, né, de veneno. Então, esses receptores alfa, né, que são estimulados pela fenilefina, foram estudados e se verificou que ele tem uma dessensibilização bem rápida, né? Ele fica dessensibilizado após a excitação do veneno e essa dessensibilização permanece durante mais de 30 dias. Né? Então, assim, a glândula está se enchendo de veneno e quando ela está completamente cheia, ela já está preparada para um novo ciclo de síntese. Né? Então, pode ser feito um novo ciclo de síntese de veneno. Essa daqui é uma terminação nervosa comum, né, que nós encontramos no tecido conjuntivo interfibular, que é típica de terminação noradrenérgica com grânulos, com vesículas menores, mais eletrotransparentes, e outras vesículas maiores com mais eletroendêmicos. Também há um interesse, sim, em fazer cultura, né, células de glândulas de veneno, células secretoras de veneno. Bom, isso já facilitaria, não precisaria ficar caindo veneno, de serpentes, metendo aquelas serpentes lá. É lógico que é bastante difícil conseguir uma cultura de células secretoras. Então, mas nós obtivemos culturas primárias até 21 dias. Né? As células secretoras, essas células estavam produtoras de veneno ainda. Então, primeiro nós isolamos as células, né, as células secretoras, colocamos no meio de cultura e elas vão se ajuntando, se agrupando. Na verdade, não há uma produção de novas células, ainda não conseguimos obter multiplicação, mas elas vão se agrupando e formando tipos de ácidos. E eu achei interessante a figura aqui da cultura, é parecida com a figura do embrião, né? As células estão indiferenciadas, tanto na cultura como aqui, elas se diferenciam um pouco, né? E emite projeções citoplasmáticas. Que tipo de recipiente? Não, aquelas placas de plástico. Talvez seja uma questão do mapa. Ah, sim, essas células, elas não aderem, mesmo com colágeno, elas ficam como suspendidas. Tipo mais estrutura em três dimensões, não fica uma camada com. Bom? Fica triste essa. Fica triste? Qual fica triste? Talvez não. Então, e agora nós temos essa ideia que as células precisam ter um ambiente onde eles proliferam. Ter essa ideia do aprender a usar esse tipo de material do córtex para fazer estruturas onde as células vai crescer. Nossa, aderindo, né? Esse tipo de hollow fiber, por exemplo, é excelente esse tipo de uma questão técnica. O que a norma está tentando fazer é colocar colágeno da própria serpente, né? Sim. Colágeno de própria serpente. Dentro de uma vortex. Isso é interessante. Então, essas culturas formam como ácidos, né? Que com a superfície, a região apical voltada para o meio de cultura, pode-se observar pequenos grãos de secreção. E com o passar do tempo da cultura, as células vão sofrendo apoptose, né, no interior, né, e acabam por morrer, já no primeiro dia já terminadas. Algumas vezes se encontram células agrupadas em torno de uma célula mais alongada, que pode
ser proveniente, pode ter origem nas células horizontais, que são as células basais do tubo secretor, né? Poderiam estar orientando as células secretoras em volta delas. Aqui não está dando para ver muito. Mas aqui nós fizemos também a imunocitoquímica dessas células secretoras, da detecção de cotropazina, que é um dos principais componentes do veneno da jararaca. E observamos a marcação nas vesículas secretoras dessas células de cultura. Aqui com 12 dias. Que tipo de meio? É o delay. Com soro fetal? O soro fetal, o soro da jararaca tem inibidores de veneno, né? Tem inibidores, então não dá para usar. Usa coisas primeiros, trabalha muito. Aliás, usa soro fetal, usa soro da jararaca quando vai fazer ELISA, para ver o soro no meio de cultura, senão não vai alterar, né? Uma das perguntas que eu tenho é a seguinte, porque se nós cultivamos células que nós usamos DNR, que nós cultivamos células humanas, nós usamos, esse tem a ver com as modalidades. E a pergunta é que as modalidades do meio do serpente, a mesma questão das modalidades. Essas coisas pequenas. Tem que cercar tudo, né? Sim, glutamato, é bom colocar de captetanol, que vai reduzir os efeitos. Tem muito estudo. A Norma tentou várias coisas, colocando noradrenalina, várias coisas. Precisa achar esse efeito, reduzindo os efeitos. Só para explicar então como foi feito a imunocitoquímica, né? Como a imunocitoquímica se baseia na finalidade de definir a localização celular de antígenos bioquimicamente caracterizados. A ferramenta principal são os anticorpos, e eles são conseguidos através da inoculação de proteínas estranhas num determinado organismo, e esse organismo vai reagir formando as imunoglobulinas, né? Que são específicas contra esse determinado antígeno. Para a microscopia eletrônica, né, para a imunocitoquímica, o microscópio eletrônico, nós precisamos fixar e incluir em substâncias que não provoquem uma grande alteração da estrutura e também não provoquem alteração da antigenicidade. E para isso, usamos fixação em aldeídos com baixa concentração e infusão em resinas hidrofílicas. Muito melhor será o corte de congelação, né? Congelamento que nós temos equipamento. Bom, os cortes ultrafinos são colhidos em telas de níquel e hidratados para o bloqueio de sítios específicos, incubados com o anticorpo primário, né? O anticorpo específico, depois com o anticorpo secundário, que esteja ligado a um marcador, por exemplo, o ouro coloidal, ou pode ser incubado com proteína A, que é uma proteína do Staphylococcus, uma bactéria, né, Staphylococcus aureus, que tem afinidade pelo fragmento, chama fragmento FC, esse daqui, da imunoglobulina. Então, aqui, por exemplo, uma marcação primária. Tem um antígeno, né, se um antígeno, um anticorpo contra esse antígeno, mas esse anticorpo está marcado. Porque, lógico, as proteínas não são eletrotransparentes, né? Não adianta marcar anticorpo antígeno que no microscópio você não vê. Você precisa de um marcador. Aí você tem a marcação primária. Aqui você pode fazer uma marcação secundária. Quando o seu anticorpo é muito importante, ele é pouco, você não tem muito anticorpo, tudo, você não pode fazer essa marcação, você pode perder esse marcador, esse anticorpo raro aqui que você tem, que você marca, você pode perder nessa marcação muito anticorpo que é precioso, né? Aqui então você pode fazer incuba com um anticorpo primário e depois um anticorpo contra esse anticorpo, só que esse anticorpo está marcado, vai marcar aquele anticorpo específico, né? E fica marcado o local da reação. Ou senão com proteína A, né? Você tem o anticorpo contra o antígeno e a proteína A que vai te ligar à região FC da imunoglobulina.
E esse mercado com ouro ou com o quê? O ouro coloidal. Isso. É o ouro que a matriz é marcado com ouro. Esse é o que eu tenho usado com ouro coloidal. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho de detecção, né, de metais proteágicos, nós fizemos experimentos de serpentes adultas, recém-nascidas, embriões, cultura celular. Né? Então, com diversos, a localização de vários indígenas, né? O marcador para a proteína A com ouro coloidal, utilizamos de 15 e de 10 nanômetros. Como nós vamos ver, esse marcador de ouro coloidal é muito interessante, ele não é tóxico, ele é bastante eletrodenso, ele é discreto e se pode obter com vários tamanhos, né? E também você pode fazer uma marcação dupla ou até tripla, né? Utilizando anticorpos diferentes, com antígenos diferentes, né? Então, é um tipo de ouro coloidal diferente. E também você pode quantificar esse número de partículas, dando uma ideia então, da concentração daquele produto. Bom, então os nossos resultados mostram, né, a reação das células secretoras, marcação, né, das células secretoras, as vesículas. O controle foi feito com um anticorpo não específico, não utilizando desde específicos, específico, e tratando do mesmo jeito, portanto não marca. Aqui é do fator hemorrágico 2. Então, essas são os pontinhos pretos, né, correspondente ao ouro coloidal. No recém-nascido, as vesículas são bastante grandes e a marcação não só nas vesículas, como no Golgi e no retículo endoplasmático granular, mostrando que ela está havendo uma síntese intensa, né, de proteínas ainda, no recém-nascido. Aqui é dupla marcação, né, de ultrafazismo e fator hemorrágico com ouro coloidal de tamanhos diferentes. A setinha, não sei se dá para ver bem, mas não é maior que o outro. Também tem marcação no retículo endoplasmático. Não, uma bolinha, cada... cada bolinha tem 10 nanômetros. Cada bolinha é 10 ou 15. A maior tem 15, né? Porque tem 15, essa outra 10. Então, os nossos resultados permitiram... nós podemos, então, fazer uma estimativa da intensidade, né, da marcação, delimitando a área de contagem das partículas, né, por exemplo, nas vesículas, contando o número de partículas de ouro e depois vendo a densidade de número de partículas por micrômetro quadrado desse futuro. Então, o que nós obtivemos é uma concentração bem maior de fatores hemorrágicos no recém-nascido, bem maior do que nos adultos, né, tanto com ou sem extração. Enquanto que nos adultos houve uma maior concentração da enzima ultrafazina. Porque eles não morrem? Porque eles não morrem? As cobras. Está produzindo veneno, mas não morrem. Não morre? O veneno partiu, né? Elas produzem, mas elas, o veneno delas mesmas? Sim. Não, porque eles têm um mecanismo, eles estão liberados só quando é liberado que ele é ativado, né? Ok. O veneno, né? Então elas têm muito veneno. Agora, por exemplo, naquela... Molha a língua. Molha a língua, para ele explicar um pouquinho, né? Então, aqui é o embrião também, com um grãozinho lá de ouro, mostrando a presença de ultrafazina. E aqui, olha, então, se a gente ficar, elas morrem mesmo, né? Por exemplo, aqui, o que é? Aqui é um suicídio. Aqui é uma membrana basal das células secretoras. Só que aqui dá para confundir um pouco com os lipossomos que estão dentro da célula, né? Mas a marcação são esses pontinhos aqui. A gente vê uma marcação bem nessa linha aqui. Essa linha da membrana basal e aqui o colágeno, esses fatores, né? O metaloprotease tem afinidade, né? Pelo colágeno, com membrana basal. E aqui na própria glândula, na própria célula secretora, nós estamos vendo esse ataque, né, da ultrafazina para a membrana basal. Mas isso acontece porque na hora que a gente vai fazer a preparação, a gente pica aquela glândula, né, e o veneno vai para todo lado, né, então o veneno está
tratou essa região. O mesmo aconteceu aqui com essa região, se não me engano, basal de musculatura, que tem uma musculatura da própria glândula de veneno, né? Do doutório, e ela está marcada aqui pela botropasia. Essa ativação do veneno, isso consiste? O que é ativar o veneno? Ativar é que ele se torna ativo, porque ele pode atacar uma determinada Mas esse veneno proteína. o que é? Uma proteína? É uma enzima, né? Uma proenzima, talvez. Assim, ele tem que Mas sofrer alguma coisa, uma alguma proteose, ele medicação. tem que sofrer uma perda de algum pedaço. Ele dentro dele mesmo, ele tem que se reorganizar para poder atacar outra. Então ele tem que ter um fator externo, provavelmente, que faça com que ele sofra uma modificação interna que seja ativa para realizar uma determinada proteína. Tiene que ser una cosa muy rápido, porque ahora que la morde, cuando la morde, la presión que modifica. Nesse trajeto, dentro da presa, que modifica. Não, ninguém sabe exatamente. Pode ser, quando o veneno se espalha no tecido, ele já sofre uma diluição e o meio que ele está, ele fica menos concentrado e no meio existem várias substâncias que podem ativar esse veneno. É uma das explicações, né? Agora, eu não lembro agora exatamente, tem muitos trabalhos feitos sobre isso, falando de fatores intrínsecos da própria metaprotease, por exemplo, né, das próprias proteínas de veneno, que se autoativam, vamos dizer, né? Tem alguns fatores internos que sofrem uma modificação, às vezes de pH, sei. É uma causal de quê? Pode ser. Dentro lá. No ambiente também abre O sítio lá sim, de... abre o sítio. Bom, agora algumas colaborações com outros laboratórios, né? Aqui do Centro de Biotecnologia, esse trabalho foi feito com culturas de Streptococcus pneumoniae, né? Uma bactéria da pneumonia. Então, uma bactéria no meio de cultura normal, ela tem essa cápsula de polissacarídeo, né, espessa até, e quando ela é cultivada em meio anaeróbico, essa cápsula permanece normal. Agora, quando ela é cultivada em meio aeróbico, essa cápsula é perdida, né, essa cápsula sofre diminuição. Então, isso é um trabalho da doutora Viane com o laboratório da doutora Marta Canizati, no Instituto do Butantan. Então, nós simplesmente fazemos a constatação, né, de que está havendo uma mudança fenológica. Né? Aqui é um trabalho da doutora Sandra Sampaio, do Laboratório de Fisiopatologia, da doutora Aracuri. Está muito ruim a fotografia. Então, é o efeito da protoxina sobre macrófagos. Né? Então, a protoxina inibe o estranhamento dos macrófagos e também a fagocitose. Então, em cima nós temos células aderentes, macrófagos aderentes, que são células arredondadas, né, que têm capuz, poucas projeções do citoplasma, né, da membrana. Quando ele está estraiado, ele emite pseudópodos, né, ou senão lamellipólios. São essas projeções do citoplasma, né, da célula. Mas quando é tratado com veneno total da cascavel ou com a protoxina, que a protoxina é um dos componentes, né, do veneno da cascavel, então ele perde a capacidade de estranhamento a um maior número de projeções citoplasmáticas e também a maior quantidade de lacúnios. E ele já não emite pseudópodos nem é capaz de fagocitar. Né? Mas você está vivo? Está vivo? Bom, lógico, depois fixou, né, para fazer as coisas, mas enquanto está vivo, você coloca a protoxina, você coloca a partícula de lacto, para ver se ele engloba, né, e depois para você examinar qual é o efeito. Isso ela fez tudo por outros métodos lá que eu não saberia explicar, porque ela examinou a função da GTPase, tipo RO, né, o GTPase, que tem função, eles inibem a protoxina, inibe, né, isso daí. Essas
Codificados que são responsáveis pelo rearranjo do citoesqueleto de actina. Filamentos de actina. Então, elas são inibidas com consequências, os macrófagos não se extraem, não são capazes mais de fagocitar. Então, outro tipo de colaboração que a gente fez foi com o Dr. Cristiano Moreira, do Laboratório de Microbiologia. Ele estudou o papel das fibras tipo 1, né? Das fibras tipo 1. Então, nas células que tem tipo de fibras, que a gente pode detectar por imunocitoquímica nas células, nas linhagens normais, né? Quando o gene para essas células, para essas fibras, é deletado, nocauteado, o que acontece? Essas fibras somem, né? Não existem mais. E ele percebeu que essas fibras, na verdade, elas têm um papel na agregação adesiva das bactérias, né? Então, as bactérias, elas aderem em si, depois aderem com a célula, e esse tipo de fibra tem um papel nessa adesão. Ele demonstrou isso depois por biofilmes, né? Por outros tipos de análise também que ele fez. Então, na eletrônica, nós só constatamos, né, que havia perdido as fibras realmente, né? Quando ele nocauteou o gene para fibras, realmente as fibras não estão mais lá. Aqui eu trabalho com o Dr. Rodrigo Grande, ele caracterizou 9 linhagens de bactérias enteropatogênicas, né? Atípicas. Elas são atípicas porque elas não possuem um gene que forma uma fibra que é responsável também por um tipo de agregação, né? Então, mas elas produzem essa agregação. Apesar de não ter esse gene que produz essa fibra, elas se agregam. Então, uma bactéria que parece que está surgindo aqui, disseminando aqui no Brasil, né? Uma coisa recente que ele tem feito lá com a faculdade da Escola Paulista de Medicina. Então, ele sugere que existam outras adesinas, né, que estejam relacionadas com esse tipo de agregação das bactérias entre si e com a célula. Então, essas bactérias aqui mostrando que a célula forma como um pedestalzinho, aqui, é uma modificação aqui da actina que está próximo ao ápice da célula. Bom, aqui dessas colaborações com os laboratórios de produção, né? Então, são as células, as vesículas secretoras, já mostrei normalmente, vesículas secretoras da Neisseria meningitidis, né? Da meningite, e então de contratação negativa, né? Aqui a doutora Marta Canizado também fez um desenvolvimento de estudo dessas vacinas, fez uma conjugação, porque existem diversos sorogrupos, né, de vacinas, então ela conjugou as vesículas do sorotipo B com o polissacarídeo de cápsula sorotipo C. Então fez uma vacina bivalente, né, para 2 tipos de linhagens, né, de meningite. E a gente faz um controle da preservação ou não, né, dessas vesículas. Aqui, por exemplo, que são vesículas não preservadas. Esse é um trabalho do Dr. Karina e o Dr. Paulo Guirro, do Centro de Biotecnologia. É um trabalho muito interessante, que eles estão procurando desenvolver uma vacina contra o papiloma, o vírus do papiloma humano. Esse vírus do papiloma, eles fizeram expressão em várias bactérias, por biotecnologia do DNA. Então, esses vírus foram, o capsídeo, né? O capsídeo as proteínas envoltórias dos vírus foram expressas dentro da bactéria. Essa fotografia aqui é de uma colega nossa, que é agora. Então, foram expressas dentro da bactéria e também recuperadas na fração da bactéria, né, que contém a proteína característica desse capsídeo. Então, nós podemos ver partículas semelhantes a vírus, né, que são as partículas da cápsula do papiloma. Isso pode ser utilizado como um tipo de vacina, né? Que não causa doença, mas tem o antígeno da cápsula.
bom, isso era o LDL, né? E aqui, hoje, tem proteína recombinante do vírus da hepatite B. O tamanho é um pouco maior, deve ter mais uns 20 nanômetros, só que eu não sei escala, né? Mas as proteínas recombinantes do vírus são fabricadas pela gente, em laboratório de produção. A gente faz análise também de combustão, se está produzindo mesmo essas partículas ou não. Dá para fazer imunomarcação do LDL também? Imunomarcação? Sim. Eu não sei, pode ser que eu não sei. Eu não sei aquela proteína, a proteína, ela Sim. tem uma antigenicidade, Não temos dois monoclonais? Tem monoclonais? Sim. Então dá. Tá? Porque mesmo que muitos monoclonais de gama 1, e gama 1 não liga a proteína A, tem proteína G liga bem, e talvez use esse anti... Bom, eu como não tenho nem proteína marcada, nem anticorpo marcado, Nem então dor. qualquer um Ok. pode ser feito como que a gente quiser obter. Né? Sim. Agora, aqui, então, dentro do projeto do Milênio, estou colaborando no projeto do Dr. Leonel Gamarra, no estudo dos ferrofluidos, né? No trabalho dele sobre secagem, né? Dos ferrofluidos em diversas condições de secagem e o ferrofluido sintético. Então, são 3 trabalhos que ele tem, no caso do Metinho, né? Eu sou do Metinho, que eu estou colaborando. Bom, acho que eu devo por aqui, né? Que minha colaboração sempre foi nesse sentido de morfologia, né? Examinar a morfologia. Não sou perita nos outros assuntos de fisiologia, biologia molecular, tecnologia. E também essas coisas aqui me lembram os nossos limites, né? Quando vou observar a vida, né? A gente vai pensar, a gente vai pegar a vida ali, descobrir como que é e de repente a gente perde, né? Então é isso aí, muito obrigada. Obrigado. Mais perguntas? Eu fiquei muito impressionado pela qualidade do material. Você consegue fazer as imagens. Coisas que às vezes a gente tenta fazer com os biotrópicos, ver essas membranas, é muito difícil. Mas há muita coisa para a gente fazer junto ainda. ¿Es posible hacer esa imagen, el método de inclusión en AGA, que es AGA, KLDL, por ejemplo, en vez de criofractura, que es muchísimo? Seguramente Eu não tenho experiência, né? Com a LDL, eu não sei, por exemplo, modifica quando fixa com aldeia de vitais ou com óxido, não sei que modificação que ela sofre, né? Porque vocês inativam com cobre, com vitais, não é? E o óxido, o hidróxido de óleo, não sei que influência que ele poderia ter na... Porque é lógico, o que a gente coloca no microscópio, depois de uma série de preparações, não é exatamente aquilo que a gente existe na natureza, né? Como passagem mas provavelmente eles são tentativas, a gente vai fazendo e vendo as limitações da técnica também. Né? O ósmio é específico para alguma coisa? É mais para membrana, justamente, né? Componentes de membrana. Componentes de membrana. Tá, É uma tentativa. Então, tem vários outros métodos interessantes que a gente não tem oportunidade de fazer, tem que ter equipamento, você cria fratura, ele traz esse tipo de... Eu queria fratura e eu acho que é muito... Esse microscópio da escola de ensino, ele está desarticulado? Da USP. Bom, da USP não, ele está lá, o microscópio Tirol, né? Ele funciona, eu não tenho... não, mas ele fratura o aparelho que está desativado. Não sei, parece que... Quem foi o responsável? Era o doutor Antônio Sérgio. Ele Eu conheço, Você não lembra juntos com o departamento de patologia? Você foi foi meu orientador, meu doutorado. Aí
esse aparelho que ele tratou, ele saiu de lá, veio para cá, para baixo, Parece que foram perdidas diferenças, eu não sei chega exatamente. para ideologia. Perdeu, acabou. Quem sabia alguma coisa lá é o Kitajima, né? Foi a última notícia que eu tive. Tem o Campinas, tem. São Carlos,